Sabe o que a compra de um café e a assinatura de um contrato de aluguel têm em comum? Pois é, ambos são o que a gente chama de negócios jurídicos. É um conceito fundamental do direito que está no nosso dia a dia e muitas vezes a gente nem se dá conta. Vamos mergulhar nisso para entender direitinho como funciona. Beleza, então para a gente começar a entender essa história toda, vamos pensar numa situação bem simples que vai guiar a nossa conversa. Então, o ponto de partida de tudo no direito é o que a gente chama de fato. Mas assim, quando é que um acontecimento normal do nosso dia a dia passa a importar para a lei? Essa é a primeira peça do nosso quebra-cabeça. Imagina só, uma criança chutando uma bola dentro de casa. Isso é um fato, um simples acontecimento. E, na grande maioria das vezes, a lei não está nem aí para isso, sabe? É só a vida rolando normal. Mas, e se essa mesma bola acaba acertando o vaso cai e amassa o carro do vizinho? Opa, aí a coisa muda. De repente, aquele fato que era insignificante agora tem uma consequência real, um prejuízo que precisa ser pago. E é nesse exato momento que ele vira o que a gente chama de fato jurídico. E olha, esses fatos jurídicos podem surgir de várias formas. Podem ser da natureza, né? Pensa numa enchente que estraga uma plantação que já estava vendida. Mas para nossa conversa aqui, o que realmente importa são os fatos que nós criamos, aqueles que nascem das nossas ações, da nossa vontade. E é exatamente aqui que a palavrinha mágica vontade entra em cena. Porque, afinal, como é que a lei olha para as nossas intenções e transforma isso em consequências, em regras, em obrigações? Bom, quando a gente age com uma certa intenção, a lei pode responder de duas maneiras bem distintas. De um lado, a gente tem o que se chama de ato jurídico, e do outro, o negócio jurídico. Entender a diferença entre esses dois é o pulo do gato para sacar o resto. Vamos pegar um exemplo, o reconhecimento de um filho. A pessoa vai lá e expressa a vontade de reconhecer. Pronto. A partir daí, todas as consequências, pensão, herança, o dever de cuidar, já vem num pacote fechado, definido pela lei. Não tem como negociar, sabe? Tipo, eu reconheço, mas não quero pagar pensão. Não funciona assim. Certo, mas e quando a gente quer, sim, definir as regras do jogo? Quando as partes envolvidas querem criar o seu próprio acordo? Bom, é aí que entra a grande estrela da nossa conversa de hoje, o negócio jurídico. No negócio jurídico, a vontade é a protagonista absoluta. São as pessoas envolvidas que se juntam para, criar, alterar ou até mesmo acabar com direitos. E o mais importante, são elas que definem os termos. O exemplo mais clássico de todos, claro, é um contrato. Pensa na venda de uma casa. É o exemplo perfeito. Tem um encontro de vontades, né? Uma pessoa quer vender, a outra quer comprar. Elas sentam, negociam, definem o preço, o prazo para pagar, as condições de entrega da chave, enfim, elas criam as regras. O papel da lei, aqui, é validar esse acordo que elas mesmas construíram. Mas calma lá, essa liberdade toda de criar as próprias regras também não é bagunça, né? Não é absoluta. Para que esse jogo seja considerado válido pela lei, existem algumas regras que todo mundo tem que seguir. A lei, basicamente, exige 3 requisitos, 3 pilares, para que o negócio jurídico fique de pé e seja considerado válido. O primeiro pilar é o agente capaz, ou seja, quem está fazendo o negócio tem que poder fazer. A lei divide isso por idade, basicamente. Se for um menor de 16 anos agindo sozinho, o negócio é nulo. É como se nunca tivesse acontecido juridicamente falando. Agora, se for alguém entre 16 e 18 anos, o negócio é anulável. Ou seja, ele até existe, mas pode ser desfeito depois. Beleza. E os outros 2 requisitos são mais diretos. O objeto tem que ser lícito e possível. Não dá para vender um terreno na Lua, por exemplo. E a forma tem que seguir o que a lei manda. Se a lei diz que uma fiança, por exemplo, tem que ser por escrito, não adianta fazer de boca, tem que ser no papel. Certo, a gente fala de contrato, de regras, e pode parecer que isso é coisa de empresa grande, de advogado, mas a verdade é que estes negócios jurídicos estão em todo lugar, no nosso dia a dia, muito mais do que a gente imagina. Olha só, quando a gente pega um ônibus, está fazendo um contrato de transporte. Contrata um pintor, é um contrato de serviço. Aluga um AP, faz um testamento, doam umas roupas, até emprestar um livro para um amigo ou se casar, tudo isso, do mais simples ao mais complexo, são negócios jurídicos. Mas, e aí, surge uma questão interessante. O que acontece quando alguém até age, mas a sua vontade, legalmente falando, não é válida? Pensa de novo no caso da criança pequena, que é incapaz de comprar alguma coisa. Imagina a seguinte cena, uma proposta feita para uma criança de 6 anos. A pergunta é, legalmente, isso vale?
Uma criança que a gente acabou de ver que é absolutamente incapaz, pode mesmo fechar um negócio desses? É aqui que a lei mostra um lado bem prático, sabe? Se a criança compra uma coxinha na cantina da escola, tecnicamente o ato seria nulo, mas como não teve prejuízo para ninguém, a vida que segue. Agora, trocar uma bicicleta por uma coxinha, aí a história é outra. O prejuízo para a criança é óbvio, é gigante. Nesse caso, a lei entra em campo para proteger o mais fraco. O negócio é considerado inválido e pode sim ser desfeito. E tudo isso nos traz de volta para o coração do assunto, a vontade. Uma vontade que seja válida, que seja livre, sem pressão. Essa é a peça-chave. É o motor que faz qualquer negócio jurídico funcionar de verdade. Então, fica a lição, né? Existe um peso, uma estrutura jurídica por trás de muitas das nossas escolhas e acordos do dia a dia. E isso, claro, nos deixa com uma pulga atrás da orelha para pensar de quantos negócios jurídicos uma pessoa participa desde a hora que acorda até a hora que vai dormir. Provavelmente, muito mais do que imaginava.